Este episódio tem o patrocínio da Editora Self. A Editora Self é centrada em trazer-te os melhores livros dos melhores autores a nível mundial nas áreas de negócios, empreendedorismo e finanças pessoais, mas também nas áreas de nutrição, psicologia e mindset, para que a tua vida seja mais fácil e possas criar o teu próprio caminho de aprendizagem ao longo da vida. Estes best-sellers internacionais partilham uma atitude de aprendizagem das técnicas que nos permitam vencer as nossas dificuldades e os nossos desafios. Eu sou, obviamente, um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou umas finanças pessoais mais saudáveis, ou mesmo porque quero criar hábitos que me permitam aproveitar melhor a minha vida e o meu tempo. Procura o teu próximo livro e constrói o hábito de leitura na tua vida. Eu considero que a leitura é provavelmente o hábito mais determinante na tua vida e na tua carreira, e é das experiências mais transformadoras que tu podes fazer. Se quiseres consultar o catálogo da Self, podes fazê-lo no link www.editoraself.pt e usar o código de desconto temporada 6 para ter 15% de desconto nos livros da Editora Self. Olá, António. Olá, Rui. E então, hoje foste para a praia e agora vens cheio de energia. Cheio de energia, não sei. Não sei. Há aqui duas energias opostas no episódio de hoje. A minha é muito positiva. É muito positiva. Sempre muito animado para fazer aqui o Bitcoin Talks e falar destas coisas. E depois é determinados assuntos que podem não ser assim depois tão... os assuntos põem-nos aquela cara assim de desanimado. Sim. Mas eu também não gosto de me deixar muito contagiar por estas coisas. Isto são eventos que acontecem, nós não os controlamos. É isso. E portanto temos que aprender a viver sobre eles. É a percepção, não é? É a percepção que também nós temos às vezes das coisas, não é? O que é que vamos fazer com isto, Rui? É isso. Eu vou propor agora duas coisas. Bora. E tu dizes-me o que é que vamos fazer sobre cada uma delas. Hoje os temas vão ser dois. Um vai ser sobre alguma problemática, portanto um tema mais macro, alguma problemática relativamente à dívida pública nos países da zona euro e o que é que estamos a fazer relativamente a isso. Isto tem a ver com as questões da inflação e uma pequena atualização que eu já tinha deixado aqui uma semente há 2 semanas sobre esta questão, e agora acho que podemos falar aqui novamente sobre estas insinuações que eu deixei, que aparentemente se confirmam. E outro tema que eu acho interessante, que é sobre a atitude cripto em relação à regulamentação, e aqui eu já deixei também uma semente sobre isto, sobre como é que o SEC e o Grayscale estão num conflito, e então vinha aqui relatar um bocadinho... O Grayscale ia processar, não era? Processou o SEC. Okay. Imediatamente, 1 hora depois de o SEC emitir a sua... Já estavam prontos? Sim, já estavam prontíssimos. Aliás, já tinham dito que... Eles já desconfiavam, não é? Já desconfiavam. Estão aqui alguns motivos engraçados e eu tento desmontar aqui os porquês deste processo, se faz sentido, se não faz sentido, e depois cada um concluirá se faz sentido ou não. E tu dirás no final do episódio o que é que te faz sentido. Vamos começar pelo tema mais geral, primeiro, sobre a zona euro. Eu tenho lido alguma informação sobre isto que me faz sentir um déjà vu enorme. Às vezes sinto que estou novamente em 2008. Ok. Pois é, eu estava a pensar se era para aí tu ias, sim. Eu não sei se é para aí que o mundo vai, mas as coisas que eu vou lendo às vezes estão-me a atirar para aí, naquilo que vou percebendo. Então eu vou-te dizer... Ou seja, a conclusão que eu chego é que não aprendemos nada? Não sei, isto é um bocado... o problema não está resolvido, não é? Ou seja, isto não é propriamente... Se calhar não é resolvível. Se calhar temos aqui um... Temos mesmo mudar as coisas a fundo e não só limpar o pó. Não sei se... põe tanta coisa em causa. Põe em causa toda a forma como nós criámos esta ideia de dívida pública, que é a questão que eu queria hoje abordar mais. Repara, a maioria dos países europeus têm dívidas públicas relativas. Mas depois tens uma quantidade de países que têm dívidas públicas muito elevadas. E normalmente somos apelidados, já agora somos, porque Portugal é um deles, somos apelidados dos PIGS, não é? A maioria das pessoas deve conhecer a expressão. Em todo o caso, PIGS é Portugal, portanto são siglas, mas que significam uma coisa bastante feia e que em alguns países algumas pessoas gostam de nos chamar assim, a nós, pessoas destes países, os PIGS, portanto os porcos,
mas com siglas são Portugal, Itália, a Grécia E Spain. e a Espanha. É. A Espanha. Daí o Pigs. E, portanto, países latinos, onde algumas declarações até no passado foram feitas de que Não, aqui não se quer trabalhar. não se quer trabalhar, só se quer é bom clima e sangria E mulheres. ou vinho tinto e mulheres, e há estas conversas. E pronto, isto vem de um lado um bocado... não sei bem apelidar esse lado, também não preciso. Não, mas a questão é que a Europa, dita agora a Comunidade Europeia, está mais alargada e não acredito que nós sejamos os únicos a ter dívidas elevadas, não é? Mas provavelmente somos os mais penalizados nisto. Deixa-me Porque partilhar... temos sol. Não, é assim... A inveja é uma coisa muito feia desses países. Eu não é? acho que somos os que estamos numa situação de dívida pública mais grave. E se calhar começava por falar aqui... Mas como é que a Itália está nisso? Faz parte do G7? Ou... Há aí Pois é. qualquer coisa que não bate certo. Não, a Itália tem um elevado nível de industrialização. Os G7 são os países mais industrializados Tá bem, mas... do mundo. A Itália é altamente industrializado, não significa que seja, em termos de orçamento, que seja um país competente e aliás, a Itália é um país com profunda corrupção, não é? Portanto, imagina como é que se faz um orçamento de Estado num país onde tens ainda grandes forças, não políticas inclusivamente, não é? Como máfias e outras que tais, que ainda dominam profundamente grandes partes do país. Profundamente. E não é ainda. Eu acho que nunca vão deixar... Olha o profundamente que falámos da outra vez. O Rui, para quem não saiba, o Rui anda aqui a brincar comigo porque eu uso a palavra profundamente. Não, é que eu já tive eu tive uma altura e ainda cai lá no ou seja, porque todos nós temos... Os nossos vícios. Sim. Hei de estar mais atento a isso. Isto agora para encadear ideias estás-me a dificultar. Vamos lá ver. Se usar, olha, vou usar. Não, mas a corrupção, máfia... Eu ia a dizer que... não, também, eu digo, ainda está profundamente afetado pela parte da máfias e etc. Quer dizer, o ainda é provavelmente uma expressão errada aqui, porque provavelmente vai ser assim para sempre, ou no longo prazo, ou num larguíssimo prazo. É identitário? Faz parte já da forma... da organização social que existe naquelas zonas do país. Portanto, mudares isto é como mudar a democracia. Tal como dizem que nós não nos governamos, nem nos... Como é que é? Não nos deixamos governar, nem nos Sim. sabemos governar, não é? É, um povo que não se governa e não se deixa governar. Isso tem muitos séculos também. Tem. E aqui, pronto, a Itália, em termos de orçamento, é altamente ineficiente. Aliás, já vou partilhar aqui alguns números sobre isso. Gostava de começar pela Espanha, que está mesmo aqui ao lado. A Espanha está com uma questão... grave. Em primeiro lugar, porque em teoria tem estado a cometer alguns erros e algumas pedras no sapato que não consegue desfazer-se. Está a cometer erros governamentais, não tem uma aceitação muito grande em termos governamentais, ou seja, não existe uma grande confluência para um lado. Como se calhar no passado houve com algumas pessoas que aglomeravam ali a grande escolha do lado então, das pessoas. Aqui não há, é isso? há grande divisão em Espanha. Inclusivamente há aqui já uma constatação de que a balança do orçamento, isto está tudo muito mal, e então há uma pressão de 44 mil milhões de receita extra que tem que ser criada face aos dois últimos períodos. Tem que levantar pedras e descobrir dinheiro? Tem que descobrir dinheiro. Tem que aumentar taxas, tem que criar impostos, o que vai ser altamente impopular. Claro. O que vai tornar eleições difíceis, o que vai tornar... por isso que eu digo, tem aqui uma divisão muito grande que está prestes, diria eu, a estourar. E acho que isto não vai ser nada fácil. Porque, aliás, recentemente também tiveste questões políticas em Espanha, tiveste inclusivamente questões de fragmentação relativamente a independências de Barcelona e etc. Tiveste também na altura atitudes impopulares, portanto tens o teu povo com ideias muito a fervilhar, não é? E de repente tens uma pressão para criar aquilo que mais causa rebeliões em todo o mundo e em toda a história, que é aumentar impostos. Que é aumentar impostos. Olhar para trás e perceber, olhas para toda a história e percebes, aumentas impostos até o momento. E a partir daí começa a guerra. A partir de um momento há uma revolução. Ok? Não estou a dizer que há uma revolução em Espanha, não estou a dizer que vai acontecer, isto não é um prognóstico
de resultados de futebol. Mas se for, ouviram aqui em primeiro lugar. Exatamente. Assim jogas nos dois campos. Não é. É só porque vai haver uma grande tensão. Claro. Com esta origem. Certo. Havendo outras, soma, não é? Porque repara, há esta tensão. Não é só uma coisa, não é? Há mais coisas. Há uma tensão que vinda da parte da energia e das dificuldades energéticas. Há uma tensão vinda da parte da guerra na Europa. Há uma tensão vinda da parte da recessão mundial que está prevista e depois com a inflação e os desempregos provavelmente vão gerar. Pá, isto não está nada bonito. Ok? Este é o momento deprimido do podcast. Não, é que as coisas já estavam a aumentar, não é? Antes da recessão, não é? E pronto. Sim. Agora, repara, vais castrar, vais tirar dinheiro às pessoas porque tens esta pressão. E isto, repara, tu podes dizer, mas existe aqui uma margem de manobra, porque é assim, isto não é os tempos da Troika. Já lá vamos. É sobre isso que vamos falar. Vem aí a Troika. Já vamos ver. Não sei se vem aí a Troika, mas já vamos ver para onde é que estamos a ir. Portugal também tem uma enorme pressão de ir buscar receita onde ela não existia. Isto é um bocado antinatura. Se tu olhares para a história que nos foi contada nos últimos anos, tudo bem que passámos agora uma dificuldade muito grande e um esforço muito grande das pessoas, do lado da medicina, dos médicos, dos hospitais, dos enfermeiros, desta gente toda. Passaste aqui dificuldades, tiveste aqui a pedir às pessoas coisas muito fora do seu cotidiano. Pediste às pessoas para ficarem em casa. Pediste às pessoas para não visitarem familiares. Pediste às pessoas para andarem de máscara todo dia. Pediste às crianças para andarem de máscara nas escolas. Anos. Pediste a familiares para estarem distantes de outros familiares em isolamentos. Não celebrarem festas como ao Natal juntos, não é? Pediste a restaurantes para ter menos lotação. Pediste a restaurantes para fechar e fazerem só takeaway, para mudarem de ramo de atividade. Pediste a uma data de gente para ficar em casa e nem sequer trabalhar porque fiquem em layoff. Pediste a outras pessoas para receberem menos porque trabalham menos. Enfim, este pediste pode continuar durante mais um bocado, não é? Pediste às pessoas para não frequentarem ginásios. Pediste às pessoas para saírem de casa só uma vez por dia para fazer uma coisa chamada, que me irrita profundamente, que se chama passeio higiênico. É bastante irritante esta expressão. Mas pediste tantas coisas que o passeio das pessoas na rua passou a chamar-se higiênico. E depois prometeste a seguir, nós estamos aqui a reunir condições porque vai haver uma recuperação, não é? O plano de resiliência. Prometeste aqui umas coisas que se apelidaram com armas até, não é? Falava-se de dinheiro, mas deu-se o nome de uma arma, que era uma bazuca. Ui, pois é, já não me lembrava da bazuca. Pois, se calhar fala-se menos da bazuca agora, e agora é que devíamos estar a perceber onde é que ela está a ser implementada e a ajudar a nossa vida. Não, a bazuca não nos rebentou nas mãos. É que a sensação que eu tenho é essa, que não chegou a ser disparada, não é? Pois, não sei se calhar não chegou ainda, ou não sei, mas eu não sinto, eu estou a dizer esta ironia barata agora, porquê? Porque eu acho que as pessoas não sentiram ainda, e provavelmente não vão sentir os impactos dessa bazuca na sua vida. E pelo portanto, contrário, vão sentir a recessão primeiro do que os efeitos de uma bazuca, não é? O que é que sentimos? Quem é que passou privações? Quem é que teve dificuldades? Quem é que eventualmente teve negócios terminados e fechados e que se calhar já não recuperou a seguir, já não abriu? Ali eu conheço inúmeros casos e nós passamos na rua e vemos inúmeros casos. Não sei se estão a contabilizá-los de forma noticiosa, para fazer capas de jornais com isso. Mas há inúmeros sítios a fechar e pessoas que tinham ali uma vida e tinham coisas e ficaram com dívidas. Portanto, ainda vão ter que sair dessas dívidas de alguma maneira. Nós pedimos uma data de coisas a um conjunto de pessoas e depois não estamos a ver, parece-me a mim, como é que apresentámos a essas pessoas uma solução para, olha, estamos fora disto. Não, o que estamos a apresentar é novos problemas. Sim, como é que eu dizer, as pessoas tinham uma determinada expectativa e agora estão a confrontar-se. As pessoas acharam que havia aquela conversa da luz no fundo do túnel. O tal arco-íris, vai ficar tudo bem. E eu acho que o que se está a fazer é estender o túnel. Isto é só para levar a TPC para pensar. Estamos a estender o túnel, que é para continuarmos a ver uma luz a algures no tempo. Mas a única coisa que estamos a ter é um túnel longo. A vida está escura. Está a ficar escura durante mais tempo. Mas é o túnel que é mais longo ou estamos mais para trás no túnel? Não sei.
Andar para trás, não sei se andamos para trás, mas muita gente está a falar de uma nova realidade. E a nova realidade pode ser esta tensão permanente. Pode ser. É o que está a acontecer. Sais de uma crise para outra crise, para outra crise, para outra crise, para outra crise? Neste momento é o que, se estivermos aqui a fazer história, é a história que conseguimos contar relativamente desde 2019. Eu acho que é esta história que temos para contar. Vamos encadear crises em crises, e as pessoas estão a criar ansiedades. Não te mata, torna-te mais forte. Sim, existe esta ideia de resiliência. Sim. A questão é percebermos se é merecida ou como é que pode ser diferente. Porque não tem mal nenhum. A questão de ser resiliente, eu concordo absolutamente. Eu acho que nós temos mesmo que ser resilientes e passar dificuldades para sermos melhores, para conseguirmos criar soluções. Isto para mim é líquido. A questão é, temos capacidade ou não para criar soluções? E isto é o grande desafio, não é? Porque se o que nos é apresentado também depois não nos permite inovar e apresentar soluções, então nem isso podemos fazer. Então é só ser resiliente. Para quê? Para ser resiliente? Depois não há objetivo, não é? Com que regras é que vamos ser resilientes? Isto é preciso ser... Qual o objetivo da resiliência? Porquê é que eu falo da resiliência das dificuldades e de que o túnel está estendido? Porque todos os sinais que eu vejo, parece-me que estamos a entrar com coisas que só se fizeram naquela altura. Repara, uma das coisas que se está a pensar fazer, por exemplo, em Espanha, é alterações a impostos com retroativos a janeiro. Uou. Por exemplo. Isso é assustador. É que tu lanças agora uma nova regra de impostos. Ou seja, tu nem consegues defender para o que está para trás. Não, o que te estão a dizer já nem é amanhã as regras são diferentes. É ontem, aquela regra de ontem era mentira. Estava a brincar. Rui. Estava a brincar, há outra. A tua regra desde janeiro era outra. Portanto, tudo o que tu andaste a planear já foi mal. A gestão que tu fizeste... Sim, já está toda errada, já está tudo mal implementado. Portanto, já estás há 6 meses a funcionar mal. E tens uma dívida de impostos. Não, e a questão agora... é essa, é que tu tomaste decisões com base numa realidade que tu conhecias e de repente aquilo que era verdade é uma grande mentira. Pois, e agora vê, como é que tu podes, em primeiro lugar, criar aquilo que é a confiança? Não podes. Que é a primeira coisa que tu precisas para funcionar e planear a tua própria vida. Se tu não podes confiar em nada, que vida é que tu vais ter? Mas também há aqui um grande esquecimento. O que é que se acha que as pessoas vão fazer neste momento? Se vão mesmo continuar a confiar no plano das pessoas que estão a ditar as decisões que... Porque aqui é mesmo ditar, não é? Mas a questão é, a desconfiança quando foi, citando um bocado o que estavas aí a falar, do que foi pedido às pessoas na pandemia, mesmo as pessoas foram acatando, mas nunca houve confiança, percebes? Por isso eu acho que a desconfiança já não está em níveis zero, não é? A desconfiança já está alta e nos últimos anos. Isto agora pode ser a gota d'água, não é? Sabes que o nosso amigo Ray Dalio, no seu novo livro, na Nova Ordem Mundial, Nova Ordem Económica Mundial, fala de uma coisa que nos parece sempre distópica, de alguma maneira, que é, estamos na margem, estamos à beira de uma guerra civil. E ele fala disto especificamente sobre os Estados Unidos, que estamos no limiar de uma guerra civil. E eu acho que o que não se entende aqui é o que é uma guerra civil. As pessoas pensam, uma guerra civil é outra vez o norte contra o sul, com as bandeirinhas e vão uns contra os outros e, Rei Dalio, isso não vai acontecer. Já ninguém vai a cavalo com uma bandeirinha de um lado para o outro guerrear. Existem novas formas de guerras civis. Existe tumulto social de um nível incontrolável. Tu viste recentemente em alguns eventos nos Estados Unidos que as coisas tomaram proporções inimagináveis. Tu tiveste cidades que terminaram quando houve a questão dos Black Lives Matter. Uhum. Tu tiveste desordem social, se é isto que se pode chamar. Também. Caos total e incapacidade total de estabelecer ordem. Total. E isto aconteceu agora. Pouquíssimo tempo. Como é que nós podemos achar
que a ideia de guerra civil no que diz sentido no que diz respeito a ter o povo em tumulto ou em conflito, guerra civil não tem que ser com armas, ok? Se calhar temos que lhe chamar outra coisa, se calhar então temos que também mudar aqui o acho que é nome. uma boa palavra. Mas ter o povo em tumulto incontrolável, repara, tudo deixa de funcionar, tu deixas de inclusivamente conseguir cobrar impostos, fazer as coisas mais simples, o próprio governo deixa de conseguir funcionar. Portanto, nós estamos não estamos a olhar para as coisas com a seriedade que elas têm. Parece-me, eu estou aqui a lançar alarmes e provavelmente estou a colocar as pessoas em perigo e a criar ansiedades nas pessoas. Peço desculpa se isto é demasiado incómodo, mas parece-me que é importante olharmos para isto e percebermos. Porquê? Porque eu não vejo isto muito diferente na Europa. Tu também já tiveste muitas situações de conflito na Europa, não em Portugal. Nós normalmente somos o povo mais pacífico da Europa, ou um dos mais, relativamente Temos a tumultos. paciência. Somos mais pacientes. Mas tu em França e noutros países, por exemplo, lembras-te dos coletes amarelos, dos carros incendiados, das manifestações de dias e dias, e de ser difícil estabelecer ordem, não é? Se tu tiveres uma coisa mais descentralizada relativamente a tumulto social, se não for concentrado por causa de um tema, mas for um mal-estar geral, Que toca mais pessoas. que toca mais gente, isto já não é de quem se identifica com a causa. Toda a gente se identifica com esta causa. E aqui entras numa crise muito, muito, muito complicada de gerir. O que me faz recuar mais no tempo. E É só tu não isso. tens propriamente assim uma cenoura à vista para acenar essas pessoas para não, vai ficar tudo bem, não é? Não há. tens. Aquilo que estás a assinar, e repara, vou entrar agora nessa parte, eu entro nisto porquê? Porque isto tem a ver com novas implementações e novas decisões relativamente ao Banco Central Europeu a implementar novas medidas que me soam, algumas delas, a tempos da Troika. E porquê? Porque neste momento tu tens um problema da política de taxas de juros. As taxas de juros não vão afetar só as pessoas. Nós temos falado sobre a nossa perspectiva, que é a que nos interessa mais como cidadãos, como empréstimos e etc. O que é importante falar aqui? Sobre a inflação e o aumento da taxa de juros consequente. O que é que a taxa de juros vai gerar? Com o elevado endividamento destes países, a dívida dos países cresce brutalmente. O que eles pagam de dívida de juro cresce brutalmente. Isto basicamente, se calhar explicar aqui um contexto, para mim é muito óbvio, mas para quem não seja das economias da vida, deveríamos aprender isto na escola, que é, os países devem dinheiro. Os países têm dívidas, contraem dívidas, porque gastam mais do que aquilo que produzem. Portanto, nós cobramos X impostos, mas depois há sempre gastos demasiados e o nosso orçamento derrapa-se sempre. Okay? Portanto, os países neste momento devem muito mais do que aquilo que geram. E, portanto, vão levar, em teoria, Portugal levará mais de 100 anos para pagar a dívida que tem. Mas há países que não devem? Há países que não devem. Há países que têm superávit orçamental. Sim. Nomeadamente a Noruega, por exemplo, e outros países que têm... Vamos mudar para lá. Dão lucro. Esses países dão lucro. O que é que acontece aqui? Os países que dão prejuízo são normalmente também acusados de serem mal geridos. São os tais pigs. Claro. Isso é uma semi-verdade, mas enfim, mas parte daí originalmente na história, parte de uma situação provavelmente assim. Mas depois há outra questão que é, tudo bem, mas assumimos essa realidade e como é que a trabalhamos e como é que gerimos isto? E aquilo que foi decidido é que os países têm endividamento, pagam um juro, mas não pagam a dívida. Os países andam sempre a endividar-se. Andam sempre a pagar juros. E só estão a pagar juros. E fazem isto através da emissão de obrigações e emissão de títulos que depois são comprados e que dão juro a quem os compra. Nós podemos comprar dívida pública, é comprar bilhetes do Tesouro, que é, originalmente, e eles têm um juro, que é o juro que Portugal paga. Esse juro vai subir. Portanto, Portugal vai estar a pagar... Mais às pessoas que lhe compram a dívida. Mais, sim. E com uma taxa de juros a subir 2%, a taxa de referência, o juro cresce em cima disso. Portanto, Portugal, se pagava 2%, vai pagar 4%, vamos imaginar assim. Isto é simplificar o caso. O que é que está a acontecer? Tu tens depois países que têm menos dívida
e como tal geram mais confiança e portanto pagam menos juro pela sua dívida. Porque a probabilidade de tu seres ressarcido do dinheiro que investiste é maior. Sim. Por exemplo, nomeadamente a Alemanha, um país que paga muito menos juro pela sua dívida. Se tu olhares para os números, a dívida alemã vai estar a pagar com esta subida cerca de 1,6%. A subida prevista, eu já falei noutros episódios, prevê-se uma subida de taxa de juros de mais 5%, de 0,5% até ao final do ano. Portanto, isto vai compilar numa coisa que será 1% só neste ano. A dívida alemã vai ser paga a 1,5%, mas depois tens uma dívida portuguesa, por exemplo, a ser paga a 2,6%, agora, em julho, a 10 anos, portanto a dívida a 10 anos, que é um tipo de bilhete de tesouro, pronto. E tens dívida italiana a ser paga a 3% e tens dívida grega a ser paga a 3,5%. Pá, o impacto disto em números é muito grande. Mas isso não acaba por enterrar mais esses países? Sim, exatamente. E como sabemos isso, e como isso já aconteceu no passado, qual foi a solução apresentada no passado pelo Banco Central Europeu para gerir estes países? Uma troika, uma criação de uma troika para fazer... Uma comissão de gestão. Isto está a ser all over again. No último discurso, reunião de emergência feita pela Christine Lagarde, a declaração foi que a Europa, apesar de ter cortado na impressão de dinheiro que é feita através da compra destes juros, porque repara, o Banco Central Europeu estava a comprar a dívida destes países também para ajudar a que ela não fosse tão alta e que portanto fosse mais gerível e portanto houvesse menor taxa de juros de endividamento para estes países. O que é que foi dito agora? Vamos criar instrumentos de condicionalidade. Não perguntes. Eles também não sabem. Ninguém sabe o que é. Ok. Não explicaram. Condicionalidade soa-me a intervenção no orçamento de cada país. Soa-me a orçamentos... congelamentos de subidas de carreira, congelamento de não sei o quê. Soa-me a ordens vindas de fora, do não podes fazer isso, do não podes fazer aquilo, bem ou mal, não quero questionar isso, precisamos ou não de uma troika, não quero comentar isso. A questão é mais um instrumento, de controlo, é mais uma entidade que vem de fora resolver coisas aqui, com um puro interesse financeiro, de estabilizar as disparidades entre dívidas dos países europeus. Não há aqui uma estratégia para Portugal. Não há uma estratégia para a Espanha. Não há uma estratégia para a Grécia. Há só uma ideia de que nós precisamos de criar um instrumento para a nossa dívida entre a Europa não ser muito diferente, não ser tão diferente. E quando tu queres explicar isto a uma criança, a economia devia ser explicável a uma criança. Quando tu queres explicar isto a uma criança, tu não consegues. Então isto provavelmente, há aqui qualquer coisa que falta. Não é explicável. É o que me parece. Não é explicável, há qualquer coisa que falta e parece-me que estamos a tratar e a estudar e a investir e a contratar pessoas e a pagar salários e a criar instituições que não estão a criar valor. Parece-me. Mas... não sei, posso estar a ver mal, deixem o vosso comentário nos comments e comentem sobre a vossa visão deste tema, mas parece-me que andamos aqui a trabalhar para números que são resultado de coisas, mas nós queremos que esses números sejam diferentes à força, em vez de estarmos a criar coisas. Não, e a perceber como é que de facto esses números podem ser diferentes. Já estamos um bocado perdidos nesta formatura, como eu costumo brincar. O pessoal está perdido na formatura. Mas vai ser criada esta comissão com condicionalidades e com uma grande distância outra vez das pessoas, como já falámos no outro episódio. Porquê? Porque nem sequer explicam e nem sequer o explicaram à conferência dada que foi aos responsáveis dos bancos centrais. Porque repare, isto é este nível. Banco Central Europeu, Lagarde, diz coisas aos bancos centrais, não está a dizer a nós, aos bancos centrais. Saiu para cá para fora esta ideia de que isto vai acontecer, mas saiu por portas travessas. Nem era para sair. E este instrumento, nem esses sabem qual é, porque isso não foi comentado nem desenvolvido. É uma pergunta que todos têm, mas ninguém quer fazer. Sabes aquelas perguntas que me parece
que as pessoas têm medo de fazer porque senão parecem estúpidas. Parece-me que é isso. Ou inconvenientes ou estúpidas. E então se calhar é aquelas que tu preferes não fazer, ou não é suposto eu fazer esta pergunta, portanto eu não vou fazer. Pronto, e está assim. Mas é isto que sentimos, eu acho. Eu não vi explicação nenhuma para este instrumento. Eu não vi como é que isto vai ser montado. Qual é este instrumento, o que é que ele vai implicar. Mas parece-me claríssimo que vamos ter intervenção novamente, especialmente nós, os PIGs da Europa, vamos ter uma intervenção de fora e parece-me que isto é líquido, ok? Isto é conjuntura macro. Isto foi uma depressão. Foi um momento depressivo. Não, porque é um bocado o que tu estavas a referir há bocado, que é... Mas nós tivemos esses movimentos na crise de 2008, 2009, não é? Foi extremamente desconfortável e eu tenho ideia que também voltou-se a cavar o tal fosso entre os ricos e os pobres, não é? E agora vamos cair na mesma coisa sem entendermos bem o que é que aconteceu da outra vez. Porque eu acho que não foi explicado como é que se entrou e como é que se saiu. Houve uma questão do subprime, não é? Relativamente a produtos criados e a crise do imobiliário que resultou de engenharias financeiras e coisas feitas e produtos tóxicos e sim, etc. Sim, mas tu perguntas assim, mas o que é que eu fiz? Às pessoas, no modo geral. Ou seja, qual foi a responsabilidade de cada um ou o exercício de cada um que contribuiu para isso, não é? Ok. Então porque, se calhar... Porque estivemos sempre a falar, né? As instituições, a AIG, a não sei o quê, estás a ver? O Lehman Brothers, eles, tu e eu. Se calhar essa questão é muito engraçada e obriga-nos a responder a isso de uma maneira pragmática, que é se tudo o que causou estas crises que estamos a ver foi o sistema financeiro e não, aparentemente, uma ruptura do lado da população, do trabalho, da produtividade, da disponibilidade de matérias-primas, portanto não é do lado laboral, é do lado financeiro, e parece-me que estamos a ver uma crise vinda, aqui até podemos dizer que vem de uma pandemia em parte. Eu acho que tem mais a ver com outra coisa, que é com as medidas tomadas quando presenciámos essa pandemia. Tem a ver com isso. As decisões tomadas face a isso e as decisões não tomadas e depois a forma como planeámos a saída desse momento. Pode ser isso que está aqui em causa. Podemos dizer que talvez possa ter a ver com o caso. A questão é, vamos novamente centrar tudo no lado financeiro. Vamos normalmente achar que vamos pôr pensos do lado financeiro e que isso é que vai resolver... Que é o juro aqui, que é o juro ali... O problema. E eu acho que o que estamos a criar aqui do lado financeiro, estamos a criar grandes dificuldades para a produtividade. Já falámos disso noutro episódio, não vale a pena repetir. Remeto as pessoas para os episódios desta temporada, onde falámos da temporada 7, onde falámos algumas vezes sobre as constrições que estamos a criar por causa do corte à confiança das pessoas na compra e o lado da procura e etc. Estamos a criar problemas à produtividade, para além dela já ter problemas de origem. E eu acho que a resposta para a tua questão é esta, que é constatar que as crises estão a vir do lado financeiro e não do lado natural da criação económica de valor. Bom, vamos passar ao tema número 2, porque isto não ficou nada resolvido aqui, não vai ficar, nós não temos solução para nada. Infelizmente, acho que é só importante... não temos poder para... Não temos poder e vamos constatando estas coisas e quando soubermos o que é este instrumento, acho que devemos falar sobre ele. Há também uma coisa que eu gostava de acender o alarme sobre isto, é que também agora em julho vão começar os primeiros stress tests, é assim que se chama, sobre a questão climática ligada ao mundo financeiro. E o que é que estamos a querer dizer com isto e a querer implementar? A senhora Isabel Schnobel, que é membro do Conselho Executivo do BCE, portanto, financeiro, afirmou que numa conferência que é necessário começar a colocar o critério das mudanças climáticas relativamente a créditos e a condições de crédito para empresas e para quaisquer que sejam as aplicações do crédito. E, portanto, Sim. tens
Lembras-te de eu te falar, eventualmente, de um novo tipo de rating que iria começar a ser implementado? Sim, que até falámos no amigo Elon Musk. Uhum. E eu só salvaguardar que no último episódio eu não falei nele. A questão de a Tesla estar a ser quase atacada, não é? Porque não cumpria, não sei o quê. Sim. É esse rating? Sim, não está associado aqui, mas não tenho dúvida de que vai estar, porque esse rating vai ser a forma de medir. Portanto, é uma nova instituição que vai ter a responsabilidade e o poder para dizer quem é que se porta bem, quem é que não se porta bem. Mais um instrumento de controle, mais uma vez gerido por pessoas essas pagas por pessoas, com financiamentos vindos de instituições e fundações criadas por pessoas, normalmente pessoas muito bem relacionadas e com muito poder, e que neste momento vai ter mais uma forma de atribuir ou não ratings, critérios e avaliações para tu poderes ter ou não acesso a poderes criar alguma coisa. E aqui eu acho que isto vai ser uma agenda que vamos ouvir falar muito mais vezes nos próximos anos. O meu ETF é mais ecológico que o teu e coisas do género, é isso? Sim, inclusivamente a nível das empresas. Se a tua empresa não tiver um rating tão interessante como a minha em termos destes ratings que forem criados, com os critérios que forem criados, eu pago mais impostos. Tu vais pagar mais juro do que eu quando te pedes um empréstimo okay. Na tua empresa. Sim, vai ser condições diferentes. Enfim, não quero pôr em causa qualquer tipo de divergência de pensamento. Acho só que é mais um ponto de falha. É não entender as coisas, isso é que me faz confusão. Né? Até parece quase aqui uma panca nossa está só a falar de legislação nos últimos episódios, mas é um falar de legislação em que aquilo que eu sinto é que não se tenta entender antes de legislar. Vamos legislar. Porque criaste também instituições que fazem cimeiras mundiais, onde decidem, por exemplo, que, olha, vamos decidir que em 2025 vamos ter pegada de carbono neutro. E a outra também que Pronto. A partir de 2035 não há carros de combustão a não ser se vende produzidos. mais carros de combustão. Pronto. E isto decide-se numa cimeira sobre clima. Mas isto não tem impactos. Decidem sobre viaturas. Eu não estou a ver onde é que está o estudo, onde é que está então, mas qual é o impacto disto nos empregos das pessoas? Então, mas estamos a exigir que estas empresas se transformem a que velocidade? Isto é realista, não é realista? Não, vamos só colocar aqui pressão e esmagar todo este segmento com uma regra que vem de onde? Nem vou insinuar de onde é que vem esta regra. Eu acho que cada um agora vai fazer o TPC e ver de onde é que vêm estas regras que mudam as indústrias hoje de um dia para o outro, porque de repente é urgente. Mas porquê que é urgente? Porque de repente houve uma cimeira que estipulou coisas e pessoas assinaram coisas. Pessoas assinaram coisas porque foi criada esta situação como premente. Não quero pôr aqui em causa que estejamos ou não a destruir o nosso planeta e que podemos fazer muito melhor. Eu tento ser o mais responsável possível e faço tudo para que consuma as coisas mais ecológicas possíveis e, de preferência, não consumir, que eu acho que este é outro grande erro que nós caímos muitas vezes. Vou comprar isto porque é ecológico. Não por compres. favor, não compres é nada. Já tens, não troques. É ecológico o quê? Ecológico é não estar a produzir lixo. Sim, a questão de pessoas que estão todas a comprar carros elétricos porque querem deitar fora o seu carro. Para onde é que vão estes todos? É isso? Só se o nosso amigo Elon Musk quiser estes carros para Marte. Não me parece que vai funcionar lá, mas tudo bem. Mas, enfim, divergência. Não quero divergir mais. Mas eu só quero alertar para esta perigosidade. Que estamos a transformar o mundo todo a uma velocidade grande, com regras vindas de um lado... Com boas intenções, não é? A questão das boas intenções. Pois. Vamos salvar o planeta. Não sei. Olha, vamos ao tema número 2. Nós morremos e salvamos tanto que matamos tudo o resto. Número 2, um tema que eu levantei aqui. Começas a ter algumas criptomoedas e alguma atitude de empresas ou criptomoedas processarem instituições. Ok? Neste caso foi o SEC, foi processado pela Grayscale. Já falámos disso ao de leve atrás num episódio. Eu gostava só de, em vez de, na altura só abordei o tema a dizer que isto ia acontecer ou que estava a acontecer, agora TPC feito e tendo estudado um bocado o processo, gostava de trazer aqui
o que são, o que é que o processo tem em causa e depois para cada um decidir se faz ou não sentido que não é uma criptomoeda neste caso, é um fundo, é um trust. Faz sentido ou não aquele processo, uma instituição que regulamenta os fundos e as criptomoedas. Então, o Grayscale é provavelmente o trust mais poderoso da história das criptomoedas. Neste caso, é um fundo e que quer converter o seu trust num ETF spot. Quem não souber o que é, pode também recuar no nosso podcast e ver para trás. Um ETF basicamente é composto por um ativo. As pessoas compram um ETF e não o ativo pela facilidade de comercialização desse ativo, que é o ETF, que está cotado num mercado que tem mais liquidez, e o facto de ter mais liquidez, tem mais gente a comprar e a vender, isto facilita a exposição da pessoa ao risco. O ETF, de alguma maneira, também permite entidades que, por exemplo, hoje, para entrarem num processo, uma empresa normal para comprar Bitcoin é um processo, que tem que abrir um exchange, tem que criar a verdadeira Bitcoin, tem que criar uma conta no exchange, etc. Uma data de condições que nem sabe fazer. Para comprar um ETF só tem que ter uma conta de mercado e comprar esse ETF que está cotado. E para vendê-lo tem essa velocidade de vendê-lo no mercado que tem alta liquidez. Qual é o problema dos ETFs atualmente e o que é que isto está a causar nas criptomoedas? Resumidamente, já o explicámos, mas os ETFs que existem hoje nos Estados Unidos são sobre futuros, que também não são compra verdadeira de criptomoedas, são uma imitação de criptomoedas. Portanto, os ETFs autorizados até agora não são sobre verdadeira Bitcoin, o que é uma construção financeira. Ou seja, tu não tens que ter Bitcoin para estar a negociar esse ETF. Não? Exatamente, tu vendes um ETF, mas não tens Bitcoin. Não tens que ter. O que é preciso? O spot é ao contrário disso. Tu tens uma pool de bitcoins e é a partir daí que é feito o ETF, é isso? Exatamente. O que é que acontece aqui? Existem várias entidades que querem criar o ETF spot porque sabem que isso é materialmente interessante, sabem que isso é muito mais apelativo para uma quantidade enorme de empresas e é um bem muito mais claro. A Grayscale é um dos grandes... podemos chamar baleias, o pessoal provavelmente já ouviu falar do tema whales ou baleias, é uma das maiores carteiras de Bitcoin no mundo, e sabendo que a Bitcoin é um bem escasso, sabemos que o Grayscale tem ali uma percentagem muito grande de Bitcoin, e tem vindo a comprar Bitcoin constantemente, porque o vende no seu fundo. Neste momento vende-o de forma muito pouco eficiente e vive numa dificuldade porque... não consegue casar o preço de venda com o preço de compra. Isto é um processo difícil de explicar e eu acho que hoje preferia não explicar isso e explicar o processo de tribunal e não o processo de Grayscale. O que é que acontece? Ao criar o ETF Spot vai ser líquido. Tem Bitcoin, vende essa Bitcoin no seu ETF e é aquele ETF e aquele volume que pode vender e portanto é tudo muito mais líquido para toda a gente. Todas as empresas americanas sabem que isto é mais interessante. Enfim, isto é uma expectativa muito grande nas criptomoedas, já falámos, porque vai tender a subir o valor, porque se há mais procura... Sim, e se há uma velocidade acrescida de compra e venda... É que aí tens mesmo que comprar Bitcoin, então o mercado de Bitcoin vai ter mesmo que subir, porque há escassez, não é? Então vais ter mesmo que comprar e mais caro. E portanto vai acontecer desta maneira. Agora, foi negado este ETF Spot, e aqui uma hora depois de ser negado o ETF Spot... a Grayscale decidiu processar o SEC pela decisão tomada. Eu estou aqui só a aumentar. Quem é que decide isso? Ou seja, quando uma Grayscale processa um SEC, são os tribunais normais? Agora irá para tribunais. Ou seja, o tribunal irá decidir sobre se a decisão do SEC foi bem tomada ou não e se as justificações apresentadas pelo SEC têm cabimento, se cabem no julgamento correto ou se são de alguma maneira injustas ou se foram mal estimadas relativamente ao mercado. O que é que temos aqui? Portanto, converter GBTC em ETF Spot. No Canadá já existe, dizer isto é importante. No Canadá já existe. Na Austrália está a ser criado, a Europa está a criar também ETF Spot de Bitcoin. Isto pressiona os Estados Unidos para eventualmente aceitarem também. Até o capital de investimento pressiona os Estados Unidos para aceitarem isto. Se calhar também é ao contrário, no momento em que os Estados Unidos
aprovarem, ou seja, se a Grayscale ganhar a causa em tribunal, também vai acelerar todos os outros que estavam à espera, ou não? Ou seja, se o europeu mais rapidamente fica feito. Quanto mais mercados agora forem abrindo e aceitando e regulamentando este ETF Spot, mais desvias capital dos ETFs americanos para ETFs de outras geografias. E aliás, a quantidade, eu tenho aqui alguma nota para a frente, provavelmente vou falar disso, a quantidade de capital a entrar nos ETFs Spot do Canadá é muito alta, quer com dinheiro do Canadá, quer com dinheiro americano. Claro. Portanto, já existe isto, já está a acontecer. Portanto, também há aqui uma pressão. Agora vamos entrar aqui numa questão de legislação engraçada. Foram aprovados ETFs não spot nos Estados Unidos, que são baseados em futuros, com algumas argumentações. E agora foi rejeitado um ETF spot com algumas argumentações. Então vamos ver. Existem algumas leis relativamente às aprovações de ETFs. 1933, 1934, 1940. As regras de 1940 são as mais duras e as mais protetoras dos investidores. Ok? Portanto, aquelas que mais estreitam a dificuldade. Mas houve ETFs aprovados, nomeadamente a da ProShares, que foi um dos últimos aprovados, com as regras de 1933, pelo SEC. Portanto, dualidade de critérios. À luz dessas regras. Temos já aqui uma questão que é se estamos a analisar o GBTC, portanto o Grayscale, à luz das regras de 1940 e o ETF Futures à luz de 1933, é preciso perceber o que é que altera e como é que estamos ou não a fazer uma legislação seletiva. Que é, para uns utilizamos um critério, sim, para outros utilizamos outro critério. Vai ser algo que o tribunal vai ter que perceber. Estamos a favorecer um e a prejudicar o outro. Pode parecer isso, e se for isso que parece, esta história vai dar pano para mangas. Depois há aqui outra coisa engraçada, que é o facto de ser um ETF de futuros e de ser um ETF de spot não pode por si ser motivo para tratar de forma diferente. Aliás, se considerarmos que, por exemplo, um ETF, repara, um ETF sobre futuros, na verdade não tens sequer o bem ativo que está por trás, não é? Se nós argumentarmos que um dos problemas é a volatilidade do ativo, e a volatilidade do ETF futuro é muito maior. Onde é que a volatilidade do ativo, quando o tens concretamente, versus a volatilidade de um ativo que é baseado noutro ativo, mas que na verdade monitoriza aquele ativo e imita-o, onde é que tu ganhaste aqui face à volatilidade? Não é? Isto parece-me desde já uma coisa difícil de defender e de justificar. E porque repara, quando criou esta equivalência ao mercado de futuros, criou um instrumento. O SEC obrigou à criação de um instrumento que se chama BITO. E este instrumento, basicamente, é uma seleção. A forma como decidiram que os futuros monitorizam a Bitcoin é baseada em 8 exchanges diferentes. É isto que vai permitir que tu valorizes esse ativo que se chama Bitcoin neste caso. Portanto, tu decidiste que para valorizar Bitcoin não podemos ir só a um exchange, temos que ir a 8, ok? 8 maiores ou 8 qualquer coisa, ou qualificados são estes. Definiste tudo isso e definiste que os futuros vão se basear e vão medir assim. De repente, porque é que essa metodologia não pode servir para o outro? Claro. Porque repara, se os futuros se medem assim, não há justificação. Como é que tu queres criar uma coisa que é medida sobre futuros e está ok, porque os futuros monitorizam estas 8 exchanges com valores? Como é que tu agora dizes que, mas eu quero, porque é que não me propões que o meu monitorize esses mesmos 8 ativos? E temos aqui uma ligação direta aos 8 ativos, aos 8 exchanges de cotação. Porque é que eu tenho que passar pelos futuros? Não faz sentido nenhum. Não está a colar, eu não estou a conseguir isso deve ter sido o lobby dos ETFs futuros que funcionou melhor. Pronto, eventualmente. E depois repara, há aqui outra coisa engraçada.
uma das justificações também é que isto chama-se BRR, esta coisa da monitorização dos oito ativos. Há aqui outra coisa engraçada, porque uma das outras coisas que é dita que é problemática é que o ativo subjacente deriva de um ativo que não está exclusivamente incluído sobre a legislação americana. Ou seja, estamos a dizer que Bitcoin não é um ativo que possa ser legislado com legislação americana. Porquê? Porque é um ativo mundial, não é? É um ativo global e tu não consegues condicionar. Mas os ETFs futuros já são americanos. Essa é que é a parte gira, mas há pior que isso. Tu tens inclusivamente outros instrumentos financeiros que são baseados em ativos que também estão fora da legislação americana, e estamos a falar de produtos muito mais tradicionais, coisas que não são sequer futuros de Bitcoin, não tem nada a ver com criptomoedas. Tu tens ativos em mercado americano, mercado financeiro, há muito tempo, que o que fazem é reproduzir cotações de coisas que são, por exemplo, empresas europeias ou que são coisas fora também dos Estados Unidos e que também elas não estão afetas à legislação americana. Portanto, é que isto está muito mal cozinhado. Também não estou a ver. Está muito mal cozinhado. Isto é bastante incompreensível e quando eu olho e penso Grayscale vai processar o SEC, aquilo que eu penso é pode ser uma operação de charme, não é? Estamos aqui a dizer, eu não aceito isto e é um voto de confiança que tu pedes também aos teus clientes e etc, que meteram dinheiro em ti, e tu dizes, eu estou aqui para garantir que existe aqui responsabilidade e que nós temos que processar. O que eu estou a ver agora é outra coisa. É que está mesmo a parecer que não há base, sustentação não há. Para decidir mas com base nisto. Mas ao mesmo tempo tu pensas assim, se houver realmente aí uma agenda, estás a ganhar tempo. Pois, ou seja, eventualmente. O SEC, ao fazer isso, está a ganhar tempo, seja para o que for, não é? Está a ganhar tempo, está a obrigar a despesa, claro, que não vai ser barato, não é? Não estamos a falar de casos fáceis, não estamos a falar de escritórios de advogados baratos, não estamos a falar de instâncias altas no Tribunal dos Estados Unidos. Dos advogados, pá. Que vão que vão levar muito tempo, não é? Estas coisas vão levar muito tempo, vai para a frente e para trás, há recorrências ou não sei. Agora, também é assim, estamos a falar de um trust que, para quem não esteja contextualizado, são 13,5 mil milhões do fundo do Grayscale. Portanto, coisa pouca. Não me parece que queiram brincar só aos advogados e que tenham posto uma causa infundada. Para já, sinto que têm muita força para levar para a frente uma coisa com pessoas competentes e com gente competente do lado deles. Sinto que, parece-me, conhecendo estas causas e estas características desta aprovação, parece-me que há aqui muito pano para de facto ter um caso sustentável e acabar por reverter isto e ganhá-lo. Sim, claro, também me parece que sim. Isto seria totalmente bull, já agora, para não estarmos só aqui no lado negativo da vida e das criptomoedas, dos investimentos, para criptomoedas isto seria totalmente bull. Porque repara, não é só tu reverteres uma decisão contra criptomoedas, pela lei, com os tribunais, a favor. É a transparência de tu poderes não... Estamos a lutar pela transparência. Tu estás a empoderar as pessoas do lado das criptomoedas que estão a defender a transparência. Portanto, estás a insinuar também que estas instituições não estavam a fazer coisas transparentes. Atenção que nós estamos aqui a controlar. Sim, atenção que estamos a ver. E os tribunais funcionam, atenção. Isto também é mais uma lição. Isto já não se faz o que se quer. Os tribunais funcionam e não têm que estar alinhados com... Mas também vamos ver a decisão, não é? Porque há aqui um medo muito grande. Esta coisa que eu digo, os tribunais estão a funcionar. Eu não quero dizer que eles não funcionavam. O que eu quero dizer é, muita gente do lado das criptomoedas tem uma desconfiança de que não vale a pena está perdido à processo, partida, porque não vale a pena, porque o sistema está contra e não sei o quê. Quando nós mostrarmos com decisões deste género, por exemplo... Mas ainda não há decisão, António. Não há decisão, nem eu consigo provar que isto é tudo verdade e que só há isto. Sim. Eu não sei, o caso que eu consegui perceber é este. Pode haver mais. Sim, visto daqui é parece-me vitória fácil. Parece-me um caso. E isto depois é isso, é vermos o sistema a funcionar e percebermos que criptomoedas são como qualquer outra coisa que estão aqui para a dificuldade e a legislação pode errar, mas depois é corrigida. E isto entra logo noutro mercado.
mais bull ainda é de facto haver um ETF spot nos Estados Unidos. Sim. Porque isso implica compra do bem ativo. Compra do bem ativo vai aumentar a procura e tu vais ter uma procura de criptomoedas enorme, porque quando tens um ETF aprovado, enorme, e depois não vai ser o único. Rapidamente vais abrir ter a porta e mais gente. E o que é que vai acontecer? Quem queira vender um ETF com Bitcoin Spot vai ter que comprar mais Bitcoin. Tudo isto, em termos de preço, vai levar Bitcoin para aquilo que se achou que iria no ano 2020 e no ano 2021, quando achávamos que a maioria das empresas ia começar a comprar Bitcoin. Agora sentimos, parece-me, que o Spot ETF seria o é desta. E, portanto, se calhar, termino hoje por aqui com este momento bull, não vamos estragar isto e vamos só garantir que convidamos as pessoas novamente para o nosso webinar dia 19 de julho às 21 horas. Sobre problemática da privacidade na internet, das ameaças que existem à descentralização da internet, sobre as propostas de valor de empresas para essas áreas, sobre basicamente a nossa subsistência online, porque de alguma maneira ela está ameaçada e, portanto, aqui era importante, lá está, como eu disse no último episódio, se a nossa vida é online, se nós o que faturamos é online, se os nossos clientes estão à distância, se a nossa empresa é remota, se etc., uma falha vinda do lado da internet e que virá, põe em causa a nossa forma de funcionar. E nós já tivemos outro tipo de lockdowns que ainda hoje falámos deles, que impactaram o nosso rendimento e as nossas empresas. Aqui não se fala de lockdowns, fala-se de shutdowns na internet. É uma coisa que está a ficar popular pelo mundo fora. Normalmente vem das instituições governantes. Os shutdowns são às vezes gerais ou parciais da internet, mas podemos ter que começar a lidar com uma internet geográfica, onde de repente só comunicamos com uma certa parte da globalidade, e isto é uma tendência. Existem já conversações sobre qual é o plano, como é que se faz, existem testes para fazer isto, encomendados pelas instituições que mandam nisto, e já estão a ser feitos estudos para perceber inclusivamente qual é o comportamento social das pessoas quando forem tomadas estas medidas por parte dos governos e por parte das instituições que planeiam fazer shutdowns, porque eventualmente eles possam ser relevantes para a política. E, enfim, quando se começam a fazer testes, é olhar para a história novamente e perceber quando é que se fez testes sobre outras coisas. É à vontade de fazer. E quando queremos perceber como é que o povo reage com uma certa coisa, é porque estamos a estudar essa possibilidade e é porque queremos implementá-la de alguma maneira. Ela passa a ser uma ferramenta. Aquilo que nós pretendemos fazer no dia 19 é tentar criar algum tipo de ferramenta e algum tipo de entendimento para que aí vem. Para quando isso acontecer, nós sabermos o que é e o que não é. O mundo das criptomoedas é claramente quem está a criar alternativas neste sentido, de podermos ter alguma forma de internet descentralizada. E eu acho que isto é bombástico. Eu sei que isto pode parecer ao lado da nossa realidade, pode parecer um bocado disruptivo, não sei. A quantidade de pessoas inscritas dirá se isto é um tema interessante ou não para todos, mas para mim eu acho profundamente importante, e acho para quem compreende criptomoedas, eu acho que isto é profundamente importante. Portanto, esse webinar é no dia 19. Inscrevam-se, linkzinho na descrição. Se estão a ver no YouTube, está na descrição em baixo. Estão a ouvir o podcast, também podem ir no podcast, vejam. Inscrevam-se até ao dia 19. E acho que é isto. É isso. Qualquer coisa, já sabe, os e-mails também estão sempre disponíveis. bitcointalks@editoraself.pt e, no caso das inscrições e cursos e etc., geral@theschoolofself.pt. E pronto. E é isto. É isso. Então, até para a semana.